pessoal, bem-vindos para mais um podcast Pode Me Contar. E hoje nós estamos num local muito especial. Estamos diretamente de Portugal, aqui da terra do quê? Do bacalhau, qual é aquele negócio de nata? Do vinho, do azeite de muitos brasileiros imigrantes. E vocês sabem que nosso podcast é para contar a vida de imigrante. Então, vim para cá. Nossa, o podcast de hoje vai ser maravilhoso, porque vai ser várias edições. Mas antes disso, vamos falar do nosso parceiro, né? Brazilian Roots, lá em Amsterdã. Então, se tá aí em busca, né, de um local brasileiro e tal, tá com saudade do Brasil, vai lá em Amsterdã procurar o Brazilian Roots e a gente vai também trazer outros parceiros. Então, se você aí... Merchan, quer fazer seu cabelinho, seu narizinho, né? Se esticar toda como eu, é só me chamar no privado. Que eu te levo pra Turquia com toda a segurança pra fazer aí o seu, né? O seu sonho ser realizado. Hoje nós vamos aqui apresentar Kelly. Kelly, fala Olá, seu sobrenome, Kelly, que eu acho bonito. Kelly Paulino. Kelly Paulino. Sim. Kelly Paulino, que mora aqui em Portugal, né? E a gente tá aqui da casa dela. Ela vai contar a vida dela, tudo pra vocês. Mas se apresente, Kelly Paulino. Meu nome é Kelly Paulino. Eu sou brasileira, moro aqui em Portugal há 20 anos. Há 20 anos, vim pra cá bem novinha. E agora tô ficando velhinha, né? Que já passaram 20 anos. E eu moro aqui há 20 anos e estamos aqui, nessa vida. Mas bora já começar perguntando como é que foi antes de chegar aqui. O porquê de vir pra cá? Como foi que surgiu essa ideia? Porque todo mundo tem uma história por trás antes de chegar aqui, né? O que aconteceu pra chegar aqui? O que aconteceu foi que eu morava no Brasil e eu era bem novinha, tinha os meus 13, 14 anos, quando eu conheci uma pessoa, né, que é o meu marido, hoje em dia. Eu tinha 13 para 14 anos, mais ou menos, e ele tinha aqui duas irmãs dele que moravam aqui, que vieram embora pra cá. Mas ele morava lá? Ele morava lá. Tá. A gente morava no mesmo bairro. E ele tinha duas irmãs que tinham vindo embora aqui para Portugal. E quando nós começamos a namorar e começou a aflorar um sentimento da gente vir embora para cá também. Isso eu já tinha os meus 16 anos. E quando a gente resolveu mesmo ficar juntos, mesmo nos casarmos, ele falou assim, olha, vamos casar e vamos embora para Portugal. Uhum. Vamos construir uma vida lá, vamos passar uma temporada lá, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar uma casa aqui no Brasil. Dentro de 1 ano e meio, 2 anos, nós voltamos. Eu falei, nossa, tudo bem. Aí, quando eu tinha 18 anos, a gente casou lá no Brasil. Sim. Nós casamos. E depois de 1 mês que a gente casou, a gente veio embora pra cá. E como é que foi a saída, a família se desfazer de tudo aquilo? É assim, a gente não tinha nada. Né? A gente já casou com a intenção de vir embora pra cá e passar essa temporada. Mas os seus pais, né? Então, pros meus pais, foi assim, meio que um choque, né? Porque eu era muito nova, tinha 18 anos. E casar, depois de 1 mês, já vim embora para um outro país, para a Europa, milhares de quilômetros. Então, foi assim, foi um choque, porque eu era muito novinha, eu era menina de tudo. Mas a decisão foi nossa, nós tomamos essa decisão de vir para cá, passar um curto período, e a gente está aqui há 20 anos, porque a gente se adaptou muito bem ao país, e a gente foi ficando, e estamos até hoje. Mas assim, a chegada aqui, porque vocês já chegaram aqui, ele tinha a irmã dele. Exato, já tinha. Mas como é que foi a adaptação? Como é que foi a chegada? Qual foi a expectativa que vocês tiveram antes de chegar? Então, quando nós chegamos, nós já tínhamos quem nos receber aqui. Fica que mais era fácil. As irmãs dele, as minhas cunhadas, no caso, né? E a fase da adaptação no primeiro ano foi muito difícil. Por quê? Porque ele tinha as irmãs dele, ele tinha uma parte da família. Sim. Eu não tinha ninguém. Uhum. Eu só tinha ele.
Então, nós fomos morar juntos com as irmãs dele, ou seja, família, Sim, né? sim. Então, o primeiro ano foi a fase, assim, de uma adaptação. Tanto na parte de mudança de país, quanto na parte do casamento. Porque o casamento também Sim. é uma adaptação, né? Vai aprender muita coisa juntos, né? Exatamente. Então, assim, foi muito desafiador a gente casar, depois de um mês a gente mudar de país e a questão dos recém-casados também. Aham. Então, foi, assim, um desafio. Eu falo assim, foi um dos maiores desafios, assim. Mas não bateu aquela deprê? Bateu. Eu tinha... Porque a gente saiu da nossa cultura. Para Sim. mim é um pouco mais difícil porque eu fui para uma cultura totalmente diferente. Eu tô aqui em Portugal, é como se eu estivesse no Brasil. É algo assim, meu Deus, que legal, eu tô aqui comendo coxinha e tal. Comendo churrasco. Tô no Brasil, vou ali, tem música ao vivo, legal. Mas lá não tem nada disso, é totalmente. Então, bateu aquela deprê bem grossa. Bateu, porque até por causa que quando nós chegamos, há 20 anos atrás, não tinha a tecnologia que tem hoje. Verdade. A gente tinha que ir para os orelhão na rua Aham. para poder se comunicar com os nossos pais, Era com os meus caro. pais. Era caro. Você comprava um cartão, você não conseguia falar praticamente Quase nada. nada. Aham. Então, não tinha a comunicação que a gente tem hoje, a facilidade dos meios sociais aí, da internet, não tinha. Então, nos primeiros meses foi muito difícil a fase da adaptação. E o trabalho? Muito. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma época bem difícil, porque a gente ia procurar trabalho, eles não contratavam ninguém sem visto. Ninguém. Ah, tem isso também. Peraí, vocês ficaram ilegal? Chegaram a ficar ilegal? Ilegais, chegamos a ficar ilegais. A gente ia pedir emprego em tudo quanto é lugar desse Portugal. Eles não contratavam ninguém sem visto. Por quê? Naquela altura, a fiscalização, o CEF, Aham. Serviço Fronteira Estrangeira, Sim. eles eram muito rigorosos. Eles batiam, assim, nos restaurantes. Se tivesse alguém legal, o patrão levava uma multa de 10 mil Sim, euros. é isso que rola lá na Holanda e eles não Isso. contratam, porque é muito rigoroso. Aqui naquela altura eles fechavam ruas em Lisboa, iam restaurante por restaurante para pegar pessoas ilegais. Então, quando a gente ia procurar trabalho, a primeira pergunta era: tem visto? Não. Então, nós não contratamos. É porque não compensava. Por exemplo, na Holanda você ganha aí uma multa de 5 a 15 mil euros por pessoa ilegal. É. Era que nem acontecia aqui. Só que daí passou uma semana, passou 2 semanas. Aí quando eu estava aqui com 19 dias, eu comecei a trabalhar. Porque uma das irmãs dele trabalhava num restaurante, Sim. num shopping. E é um restaurante brasileiro, de rodízios de carne brasileira, é um restaurante brasileiro. E eles estavam precisando de pessoas para trabalhar assim. Por quê? Quem tinha visto não queria trabalhar em restaurante, queria trabalhar num trabalho melhor. Melhor? Uhum. Melhor. Então, eles, assim, tipo, abusavam de quem não tinha visto, contratavam e para pagar metade... Mas acontece até hoje. Acontece até hoje. Uhum. E para pagar metade do que eles pagariam para uma pessoa legalizada. Porque naquela altura não tinha praticamente ninguém legalizado. Uhum. A maioria Era difícil? Era muito difícil. Então agora tá mais fácil? Muito mais. Muito mais. Hoje em dia você não precisa ter uma residência para você ter um trabalho. Hoje em dia você abre uma empresa com seu próprio nome e você passa os recibos e você consegue trabalhar. Naquela altura não tinha essa opção. Trabalho, mas para morar você precisa ter uma residência aqui. Como assim? Assim, para você dar entrada em todos os seus papéis, você precisa ter uma residência aqui. Sim. Sim, precisa para que possa receber tudo isso. Sim. Aí eu peguei... Para trabalhar que é diferente. Que é diferente. Ah, tá. Aí eu peguei e arranjei um trabalho num restaurante de ajudante de cozinha. Aham. Sim. Eu ajudava na cozinha, eu limpava o restaurante e na hora do almoço eu lavava a louça toda do almoço do restaurante. Tinha dia que dava 400 almoços por dia. Almoços. Era mais de 400 pratos. Mais de 400. Fora as panelas que as cozinheiras usavam. Sozinha? Sozinha. Sozinha. Fora as panelas que as cozinheiras usavam para fazer a comida. Fora os talheres, fora os copos, fora tudo. Tudo. Então, eu arranjei trabalho primeiro que o meu marido. Tem isso também. Eu arranjei trabalho primeiro que ele. Até hoje, para a mulher, é mais fácil. Eu acho que em todo local. Arrumar trabalho. Aqui exato. fora. Porque, assim,
pra mim, eu arrumei bem rápido em faxina. Aham. Na época, né? Aham. Que, sei lá, eles confiam. Sei lá, mulher é mais fácil nesse sentido. Aí o meu marido demorou mais de um mês para conseguir trabalho. Em quê? Quando ele conseguiu, o primeiro trabalho dele foi de ajudante de eletricista. Ah, ok. Foi de ajudante de eletricista, só que ele não sabia fazer nada de ajudante de eletricista. Aí ele ficou um tempinho, uns 2 meses, e depois ele já conseguiu um trabalho na construção civil, que é aqui que a gente chama de pladur, que é aquelas divisórias que faz de gesso, teto falso, Sim. divisórias. E é onde ele aprendeu essa profissão. Aham. Ele é a paixão dele, é a profissão dele. Até hoje ele trabalha com isso. Até hoje ele trabalha com isso. Ele aprendeu mesmo a profissão e hoje ele é um profissional da área do pladur. Ele faz toda a remodelação de interiores, de apartamentos, de casa, tudo de interiores. Mas a especialidade dele é pladur. Pladur. Pladur, chama aqui. Interessante. Aí, a gente tem uma empresa que chama Casa do Pladur. Ah, então dá logo uma procurada aí no Dá Google. no Instagram, no Google também, Casa do Pladur. E é ele chamando aí, ó. Não é ele não, é a farmácia mandando mensagem. Então, até hoje, ele faz essa profissão aqui, há 20 anos. Mas vamos voltar lá na história. Vamos. Você estava com quanto tempo quando conseguiu o trabalho? 19 dias aqui. Ah, foi rápido? 19 rápido. dias Foi pra Deus. dificuldade que tava. Aí ficou Muito. quanto tempo lá lavando esses pratos? 1 ano. Tu aguentou 1 ano. 1 ano. Fiquei 1 ano. Aí o meu horário era assim, eu entrava às 9, Aham. Saía às 4, saía às 4, tinha um intervalo entre as 4 e as 7 da noite. Às 7 da noite eu voltava, fazia o jantar, lavava a louça do jantar ainda, saía meia-noite e chegava em casa às 1h15 da manhã. Nossa. Pra no outro dia eu ter que estar lá de novo às 9. Eu tinha uma folga por semana, que era toda quinta-feira. Ainda é assim aqui. Eu ouvi falar que Tem o povo gente- trabalha sim. pra dedéu. Tem gente que ainda faz esse horário. Tem. Uau, Muito. é muito. muita coisa. Principalmente na restauração. Tem muito. Restauração, o que é restauração? Restaurante, na área de restaurante. Ah, o quê? É que o nome é meio confuso. Na área de restaurante, tem O muito. povo... É, Faz. sério. E aí, como foi, então, tá com a família? Que você tá com família. Então, a história da família foi... Aí tinha toda aquela dificuldade da comunicação, né? Que eu falei aqui pra você. E depois... Comunicação por quê? Para mim me comunicar com eles, a dificuldade que tinha naquela altura, não tinha a tecnologia que tem hoje. Não, eu tô falando com a família dele, porque era você sozinha. Entendi. Você ia trabalhar, voltava, ok. Mas havia um convívio, você tá vivendo com outras pessoas. Ai, meu Deus. Sim, sim. Aí, quando nós ficamos na casa, essa minha cunhada, ela teve que mudar de casa para nos receber. E nós ficamos morando com elas durante 5 anos. Misericórdia. E teve uma época que nós moramos em 7 pessoas no apartamento. Como é que foi isso? 7. Era eu, o meu marido, 4 cunhadas e o marido da minha cunhada. Porque vinham do Brasil pra ficar aqui? Já estavam aqui. Sim. Eles já estavam. Então, nós é que chegamos e agregamos. Ah, ok. Com eles. Tá. Mas Entendeu? naquela época era fácil de alugar locais pra Naquela ficar? época era muito Porque assim, a gente tá falando fácil. de 24 anos atrás. Não, 20 anos. Naquela época era muito fácil alugar apartamento. Muito, muito. Só que o que aconteceu? A comodidade tomou conta da gente. Por quê? Nós pagávamos pouco de aluguel, era dividido por 7. Era A quase gente nada. pagava uma mixaria, então nós nos acomodamos a pagar isso. Sim. Então, o que aconteceu? Pra gente estava cômodo pagar esse pouquinho, sobrava bastante dinheiro, porque nós dois trabalhávamos, Sim, a gente sim. não ganhava pouco, a gente ganhava até bem, por não ter documento. Então, a gente foi ficando. Mas, peraí, tu acabou, só cortando aqui. Ah. Ainda não tinha documento? Ainda não tinha documento. Quanto tempo durou até tirar? Ele foi quase 3 anos.
Ele. Tudo isso? Tudo isso. E a documentação dele foi muito difícil, porque as fronteiras aqui do CEF tinha fechado, eles não estavam legalizando ninguém. Aí, o que nós tivemos que fazer com ele? Nós contratamos uma advogada. A tua saiu primeiro? A dele. A dele saiu primeiro. E a tua demorou também? A minha demorou 5 anos. Uau, é tempo, hein? 5 anos. 5 anos. Mas peraí, essa de 5 anos é só a legalização ou é aquela permanente? Porque existe, né? Uma permanente. Não, a legalização. A residência normal, não era permanente. Ah, tu tá falando de ter um papel aqui, que você mora aqui. Um cartão que eu tô legalizada no país. 5 anos. 5 anos a minha demorou. A dele foi 3. Aí a gente contratou uma advogada, ela tratou de tudo. E ele teve que ir no Brasil da entrada. No consulado do Brasil, em Curitiba. Sim. Ele teve que ir no Brasil. Aí ele deu entrada. Na época não era residência. Na época dele era visto. Aquele visto do passaporte ainda. Sim. Eu também tive que fazer isso. Então, ele foi no Brasil, meteu todos os papéis, voltou pra cá. Quando saiu o visto, ele teve que ir em Sevilha, na Espanha, pra eles carimbarem o visto dele lá, na Espanha. Por que Espanha? Eu não me recordo bem por que foi Espanha, eu não lembro direito. Sim. Mas eu sei que ele teve que ir em Sevilha para poder pegar esse visto. Nossa, então naquela época era muito difícil. Muito difícil. E quando a dele saiu, eu dei a entrada no agrupamento familiar. Eu ser esposa e tudo, aí eu pegar através dele. E demorou mais para quase 2 anos. Total 5 anos. Praticamente 5 anos. Para vocês. Pra mim. Mas depois que vocês tiraram, teve assim uma facilidade em tudo? Alugar uma casa para vocês? Então, Peraí, ainda tava ali, tu ficou 5 anos com a família? Fiquei 5 anos. Ainda ficou com eles? Fiquei. Aí o casal, que era uma das minhas cunhadas com o marido, foi embora pro Brasil. Uma outra cunhada casou aqui, arranjou uma pessoa e casou. E nisso aí ficou eu, meu marido e mais 2 cunhadas. E nisso veio uma amiga da minha cunhada pra cá. Sim. E ela pediu para ficar lá por um tempo até ela arranjar um lugar. E ela ficou e morou lá com a gente por mais uns 2. Eu fiquei lá com ela ainda uns 2 anos morando. Aí nós passamos a morar em 5. Aí o que aconteceu? Quando houve um despertamento da gente ter a nossa própria casa, foi quando a minha sogra resolveu vir para cá para morar. Aí eu pensei, caramba, minha sogra vai vir morar aqui agora. Eu falei pro meu marido, agora a gente vai ter que vazar daqui. Agora a gente vai arrumar o nosso canto. Porque ela ia vir pra morar lá e depois de 2, 3 meses ia vir uma outra cunhada. Sim. Aí eu falei pra ele, deu. Chega. Realmente. Vamos vazar. Vamos vazar. Eu não sei se eu... Que já passou da hora. Falei pra ele. Porque realmente o comodismo toma conta da gente. E quando a gente vê, passou anos e a gente não desperta. E nesses 5 anos, teve problema com brasileiros? Não estou falando de família, eu estou falando de brasileiros que aqui já moravam. Sei lá, probleminhas, um querendo passar a perna no outro, querendo ser melhor do que o outro, alguma coisa assim. É assim, isso sempre tem, mas assim, esses 20 anos que a gente está aqui, que o meu marido trabalha nesse meio da profissão dele, ele já trabalhou para brasileiro, ele nunca ficou sem receber o salário dele. Certo. Nunca. Mas ele trabalhava para portugueses ou para brasileiros? Português. Mas a gente conhece várias pessoas que trabalharam o mês inteiro e chegou ao final do mês não receberam salário. Para portugueses? Para brasileiro. Ah, a diferença. O golpe tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Para brasileiros. Nossa, tem muito. Até hoje isso acontece. Demais. É difícil, bastante difícil. Aí vocês se mudaram. Aí nós mudamos, antes da minha sogra chegar, nós mudamos. Já conseguiram arrumar um local? Fácil, arrumei que já tava legalizada. Sim. Foi para um trabalho melhor? Porque ficou lá 1 ano, né? Fiquei lá 1 ano. Aí depois eu saí de lá. Foi lá no Colombo? Lá no Colombo. É, porque eu peguei a metade quando tava falando ali pra Flávia. Lá no shopping, lá no Colombo. Aí depois eu saí de lá.
Aí fiquei uns 6 meses, não, uns 3 meses em casa, sem trabalhar, porque eu não queria mais trabalhar à noite, não queria esse horário repartido. Eu queria trabalhar só durante o dia Sim. e folgar domingo. Aham. Então, assim, aparecia trabalho pra mim ir folgar segunda, ou folgar terça, ou folgar... Eu não queria. Eu queria trabalhar um horário, tipo, das 8 às 5, ou das 9 às 6, mas folgar no domingo. Aham. Então, apareceu muitos trabalhos, mas eu não quis, porque eu folgava durante a semana e tinha que trabalhar à noite. E, no entanto, decorrer desses 3 meses, apareceu para mim trabalhar num café. E o horário do café era das 9 às 6 e folgava no domingo. Do jeito que você queria. Do jeito que eu queria. Aham. E ganhava mais do que eu trabalhava no restaurante. E trabalhava muito menos. Aham, que é menos pesado. Menos pesado. Só que daí, no entanto, nesse café eu comecei a trabalhar, só que eu trabalhava sozinha. Era eu e a dona, só. Aham. Só que também lá eu ralava. Porque era tudo eu. Lá era um café pequeno, mas tinha dia que tinha tipo 40 almoços, 50. E eu fazia tudo sozinha. Eu servia as mesas, eu servia o balcão, eu fazia caixa, eu comprava as bebidas pro café, Aham. eu fazia E o por que pagamento. ela não contratava outra pessoa? Era brasileira? Não, portuguesa. Ah, tá. Português. Ok. Ó, ó. Tá. Então, e tipo assim, ela viu que eu comecei a dar conta de tudo, então ela se acomodou também. E ela ajudava? Ajudava em que ela só fazia comida, ela era a cozinheira, só. Nossa, ela queria largar. Aí depois ela contratou uma pessoa pra lavar a louça. Sim, porque também já não estava dando mais conta. Não conseguia fazer, não conseguia. Então, aí eu fiquei lá por quase 4 anos. Ai, que tempo. Fiquei bastante tempo. Eu acho que foi comodismo. Não, porque assim, eu gostava de trabalhar lá e eu, tipo assim, eles me adotaram como se eu fosse uma filha. Ai, que bom. Tipo, Pelo menos isso. Isso, eu fiz muita amizade com os filhos dela, com ela, com o marido dela. Eu sentia que eles gostavam, assim, mesmo de mim. Então, eu fiquei lá por quase 4 anos, eu fiquei bastante tempo. Sim. Bastante tempo lá também. E eu gostava, o meu marido ia lá, a gente fez amizade, eu já frequentei a casa dela, o filho dela brincava muito comigo, a gente era como irmão, a gente brigava, como irmão briga, eu brigava com o filho dela, a gente brigava, então foi muito bom, assim, por eles ser portugueses, Sim. e assim, eles me acolheram, eu tinha na altura 19, 20 anos, eu era uma menininha, era da idade do filho dela, do meio. Então, assim, eu me senti muito acolhida por eles e eu gostava de trabalhar lá. E quando foi que surgiu, assim, que tem um meninão, uma meninona aí? Foi fácil, porque você engravidou depois de algum tempo. Eu engravidei depois de 7 anos de casada. Ai, demorou, hein? Demorou. Eu fui tchau. E o meu marido não queria, não, tá? Eu que Foi quis. escolha tua. Eu que quis. Demorou. Demorou. Mas como é que foi aqui pra ti? Porque pra mim foi terrível, mas pra ti foi bom? Em que sentido? Ah, sei lá, tá em outro país, trabalho, e eu não sei como é que é aqui em Portugal em sentido de hospital, se os hospitais são como no Brasil, se são fáceis, se vocês têm seguro. Tem que ter seguro? É obrigatório ter seguro aqui de saúde? Não é obrigatório, não. Então, mas... tem hospital público? Tem, mas deixa eu terminar de concluir. Aí, quando eu trabalhava nesse café, eu falei assim, cansei, não quero mais trabalhar em café. Sim. Saí. Cheguei pra ela um dia, falei, olha, não quero mais trabalhar aqui, tá aqui a chave do seu café, vou embora. Do nada? Do nada. Aí ela não levou aquele susto. Ela foi na minha casa, ela bateu na minha porta. Eu não quis falar com ela, porque eu sabia que se eu falasse, eu ia ceder, eu ia voltar, que eu ia ficar com pena. Ih, Maria. O meu marido atendeu ela, falou, olha, a Kelly não quer falar com a senhora. Mas assim, do nada. Do nada, eu não ficou quis com raiva? Mais. Não, eu teve um dia lá que ela tava estressada, ela falou mal comigo, e eu também já tava cansada de trabalhar em café, já tava cansada daquilo, de lidar todo dia com as mesmas pessoas. As pessoas, eles são muito rotineiros aqui. É o mesmo, todo dia eles bebem e comem a mesma coisa. Todo dia. Todo dia. Então, todo dia eram as mesmas pessoas, os mesmos clientes. Eu já tava cansada, farta. Era uma rotina igual, nada mudava. Nada. Todo dia as mesmas pessoas para almoçar, as mesmas pessoas para tomar café, as mesmas pessoas para tomar cerveja no balcão. Então, eu cansei.
Cheguei um dia e falei, ó, tá aqui a chave do estabelecimento da senhora, eu vou embora. Fui embora, ela foi atrás de mim na minha casa. Ela pediu pra mim voltar, eu não quis. Aí, o que eu falei pro meu marido? Eu quero atuar em outro ramo. Ele, que ramo? Eu falei, eu vou fazer unha. Mas como tu vai fazer unha? Tu faz unha? Ele, como é que você vai fazer unha? Você nunca trabalhou disso, não sei o que. Eu falei, eu vou fazer unha. Comprei tudo. Comprei esmalte, comprei alicate, comprei tudo. E comecei a treinar. Treinava nas minhas cunhadas, treinava Mas na já minha tinha irmã. alguma base? Nisso, a minha irmã e a minha mãe e a minha irmã chegaram do Brasil. Peraí, como foi esse negócio de minha irmã? Tu chamou? Não convidei ninguém. Vieram com as próprias pernas. Porque a minha mãe sempre teve um sonho de sair do Brasil. A minha mãe. Ok. Mas você ajudou. Hã? Você ajudou. Elas vêm. Em termos. Termos. Ajudei em termos. Só que, no entanto, ela não podia sair, porque ainda o divórcio dela não tinha saído com meu pai. Sim. Aí, quando o divórcio dela saiu, ela falou, não vou sair do Brasil sem divorciar. No papel mesmo. No papel, exato. então ela... Aí ela falou, eu só vou sair daqui quando eu divorciar. Aí ela Sim. começou a mexer com o divórcio, eu ajudei ela e tudo. Quando ela divorciou, ela comprou passagem pra ela e pra minha irmã vir. Nós somos em 4 irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, que são gêmeos. Sabia disso? 2 Claro, irmãos mais sabia velhos, não. que são gêmeos. Eu sou do meio e tenho uma irmã mais nova. Aí Cadê ela os outros? Hã? Cadê? Tá aqui, mora aqui. Teus outros irmãos? Sim. Aonde? Mora lá. Eu não sabia. Eles moram aqui. É. Eu só conheço a tua irmã. Não, eles moram aqui. Aí ela Por... veio. Ah, tá. Por isso que tu tem gêmeos. Sim. Que já é de família. É Tá, hereditário. conta aí. Calhou em mim, né? É. Aí ela veio, depois de 4 anos que eu tava aqui. Chegou a Sim. minha mãe e minha irmã. Aí Aham. elas ficaram lá na casa que eu morava com as minhas cunhadas. Que casa boa, hein? Essa casa acolheu Essa muita casa gente. dá muita gente. Essa casa acolheu muita gente. Aí elas ficaram lá durante 1 mês. Aham. Depois de 1 mês, a minha mãe arranjou trabalho, a minha irmã arranjou trabalho e foram a vida delas. Mas daí... Sozinhas? Sozinhas? Cada um no seu buraquinho? Não, as duas morando juntas. ok. Aí o desejo de eu virar manicure, de trabalhar em salão, aflorou porque a minha irmã trabalhava em salão lá no Brasil. E ela Manicure. fazia manicure. Então, tua irmã... Ah, tá. E ela fazia uma unha assim, até hoje, ela faz uma unha como ninguém. Aí eu falei pro meu marido, Anne, queremos você. Anne, queremos Prazer, fazer o meu unha. gelinho. Aí eu fui lá e comprei tudo de unha. Tudo. Aí comprei tudo de unha e comecei a treinar nas pessoas. Puxa pra ti. Treinava na minha irmã, treinava nas minhas cunhadas, nas minhas amigas e treinava. Treinava. Por isso que foi a primeira coisa que tu reparou foi a minha unha. Ai, que lixo. Aham. Ela só não falou. Isso, na hora que eu vi aquela unha feia. Que lixo. Falei que é uma acetona pra tirar o esmalte. E aí? Aí a minha irmã arranjou um trabalho num salão. Sim. Quando a minha irmã arranjou um trabalho no salão dela, quer ter uma vaga, tu quer ir? Aí eu, ai, será que eu já sei fazer bem? Ela, ai, aqui as portuguesas não ligam muito pra fazer Aqui foi um unha. sucesso. Aham. Aí eu falei, eu vou. Aí fui, Nick, comecei a trabalhar no salão. Trabalhei 3 anos em salão. Olha, ficou tempo, hein? 3 anos. E as clientes gostavam muito de mim. E eu trabalhava junto com a minha irmã. Era nós duas, no mesmo salão. Aham. Fiquei 3 anos trabalhando em salão. Aí, no final desses 3 anos, foi aonde eu engravidei. Ah, ok. Aí, trabalhei até o 6º mês de gestação. Aham. E depois saí Aham. do salão e terminei a minha gestação em casa. Sim. Aí, você me perguntou da questão do seguro, né? Se é obrigatório, como que funciona. sim. Não é obrigatório ter seguro de saúde. Mas é aconselhável, principalmente hoje em dia. Mas aqui tem hospital público, que nem no Brasil? Tem. Se acontecer alguma coisa, se você não tiver o Sim. seguro, você chega lá? Tem hospital público. Mesmo sendo ilegal, não tem problema? É assim, agora se você é ilegal, você tem que ter um número do utente. O que é o número do utente? Do utente. É um número que você precisa para você ter acesso às consultas e às urgências do hospital. Ok. Entendeu? Não é um número fácil de conseguir, porque hoje em dia a saúde aqui
não tá legal. Eu pergunto isso porque, assim, cada país é diferente. Na Holanda, você tá lascadinho se você acontecer, porque todo mundo é obrigatório ter o seguro. Se você quebrar um dedo e for no hospital normal, esse seu dedo vai valer 1.000 conto. Entendi. Porque você não tem seguro. Não tem então, seguro. Você vai pagar, assim, horrível. Não, aqui não. Vamos supor, você quebrou um dedo, você chegou no hospital para ser atendido nas urgências, você não vai pagar nada. Eles Só que assim, você vai ficar lá 15 horas, se possível, tá? 10 horas esperando. Mas ainda vai ser atendido. Vai ser atendido. Você vai ser atendido. Por lá não, bebê. Pague primeiro e você vai ser atendido. Você vai ser atendido aqui. Você vai ser atendido. Mas é atendido... só que os hospitais públicos é lotado. Sério? Principalmente pediatria. Uau. É lotado. Então, na altura que eu engravidei, eu tinha um seguro, só que o quê? Para mim ter o parto, precisava de um período de carência do seguro. De 9 meses. Eu tinha acabado de fazer o seguro. Então, o que aconteceu? Eu fiz todo o meu pré-natal no particular e na hora de parir, eu fui pro público. Foi aí aonde eu sofri. Foi? Ai, conte-me. Muito. Eu sofri muito, porque... Quando eu tava de 36 semanas, né, eu tive uma gravidez gemelar, né? Para todo mundo que não sabe, eu tenho um casal de gêmeos de 12 anos. Eu tive uma gravidez gemelar. Pois eu achava que um tinha 13 e a outra tinha 12. Não, eu tive uma gravidez gemelar. E nas 36 semanas, eu tive uma eclâmpsia. Então, eu cheguei... Nesse dia que eu passei mal, eu tinha uma consulta. Cheguei na consulta, minha pressão estava altíssima. A médica falou, você vai para o hospital. Agora você não vai sair de lá enquanto você não tiver essas crianças. E eu já estava de 9 meses, praticamente. Cheguei no hospital, minha pressão alta, fiquei internada. No público. Sim. A minha médica do particular me indicou para o público. Cheguei lá com uma carta dela e tudo. E fui internada imediatamente. Sim. Cheguei lá, fiquei uma semana internada na ala de grávidas de risco. É onde aquelas grávidas que ficam internadas, que elas não podem nem levantar da cama, porque o colo do útero tá baixo. Sim. Elas não podem andar, senão elas abortam. Credo. Elas têm que tomar banho na cama, tudo na cama. Elas não podem realmente andar. E nessa mesma ala é onde ficam as mulheres que abortam, mas abortam assim, por vontade. E elas vão para lá depois para se recuperar. Porque aqui é legalizado o aborto. É legalizado o aborto. Vai muito, hein? Muito. Aí chegava aquelas mulheres que tinham acabado de abortar e as que estavam lá para sofrendo para querer. Filho. Nossa, que impacto, hein? Era muito impactante. Muito, muito. Porque daí tinha aquele preconceito com as que chegavam, abortou porque quis. E tinha menina lá, Mi, que estava internada há 5 meses. Pra ter o filho. Pra ter o filho. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu fiquei nessa ala de grávida de risco uma semana. Chegou com uma semana, eles falaram, você vai subir pra sala de parto que nós vamos induzir o seu parto. Sim. Tudo bem. Porque eu já tava com a barriga enorme, eu já queria mesmo que eles saíssem. Livrar logo de uma vez. Livrar logo e vamos nascer. Chegamos, subimos pra sala de parto. Minha filha, nada de dilatação. Nada. E colocava comprimido para o útero amadurecer. E nada. Sofreu? Meu Deus, demais. Demais. Contrações. Quando eles colocaram o soro para acelerar o trabalho de parto, as contrações começaram. 10 da noite. Eu fui ter eles no outro dia, 10 da manhã, praticamente. Bichinha, tu sofreu. Eu tomei 8 epidural. Tudo isso? Tudo isso. 8 epidural. Porque eu não dilatei os 10. Eu dilatei 8,5. Então, esse 1,5 centímetro faz toda a diferença. Tanto será que se fosse no particular tinha sido diferente? Não, porque eu tinha partido para uma cesariana, sem dúvida. Sem dúvida, eu ia pagar uma cesariana. Sim, mas foi normal. Foi normal. Mas se fosse no particular... Eu tinha a opção de pagar uma cesariana, porque daí o meu seguro ia cobrir mais de 80% do pagamento. Sim. Agora, se eu pagasse, vamos supor, toda uma cesariana, ia ficar em torno de 8.000 euros. Sério? Sim. Agora, e vamos supor assim, se os meus filhos nascessem e tivesse que ir para uma UTI, por exemplo, eu ia ter que pagar a UTI deles também, no particular.
Então, eu não tinha opção de particular, eu tinha que ficar no público. Uau, é muito caro. Muito caro. Então, assim, aí eles nasceram e esse 1,5 centímetro fez toda a diferença, porque eles foram tirados com ventosa, não sei se você já ouviu falar. Aquele ferro? Então, ventosa não é o ferro, ventosa ele é tipo uma aspirador, é tipo uma bolinha eu vi, branca. Ele mete ele é um aspirador, na cabeça e puxa. Exato, e aí tipo ele suga a criança. Ai, já vi. É horrível. Eu horrível. vi a cabeça da criança sair meio assim. Isso, o metade. Estevão foi tirado assim. A Sara, na hora que o Estevão nasceu, ela viu espaço na minha barriga e ele subiu. Não, ela subiu. Ela não encaixou e desceu. Ela subiu. Colocaram ventosa, ela não saía. O médico apertava a minha barriga, ela não descia. Aí partiram pro fórceps, que é o ferro. Eita, piseira. Aí, minha filha, aí foi... O negócio tava grande lá embaixo, hein, pra negócio meter um ferro daquele tamanho. Foi que nem bezerro, meter lá a mão e puxar. Menino, o pior que não, tá? O pior... Doeu? Demais. Você tá doido? Pergunta se doeu. Não, doeu demais. Eu acredito. Na hora... Eu não senti muita, porque tava ali o sangue quente. Mas depois eu senti tudo tipo assim, tudo ralado por dentro, tudo fora do lugar. E a Sara nasceu dolorido. Com a cara dela totalmente roxa. Machucaram a carinha dela Coitada. Toda com ferro. Olho roxo, cabeça cortada. Credo. Foi. Nariz cortado, porque machucaram ela com ferro. Ai, tadinha. Então, assim, aqui no hospital público, eles só fazem uma cesariana em os últimos dos últimos tipo casos. Tipo assim, quase morrendo. Quase morrendo. É isso. Quase morrendo, porque eu quase morri. E na hora... E mesmo assim não fizeram? E mesmo assim não fizeram. E na hora deles nascerem, eu tive outra eclâmpsia. Explica o que é uma eclâmpsia para quem não sabe. Tem gente que não sabe. Uma eclâmpsia eu também não sei assim bem a fundo, mas eu sei que uma eclâmpsia ou a mãe sobrevive ou o filho sobrevive. Sim. Porque é um pico de pressão muito alto que te dá na hora do parto e você pode sofrer ali um derrame ou um AVC e você morrer. Então, a chance... Hemorragia. Então, a chance da mãe ou do filho morrer é muito grande. Ou morre a mãe, ou morre o filho. Ai, que livramento, hein? Livramento. Jesus deu um livramento. Total. E o maridão tava onde? O meu marido, ele não quis assistir o parto porque ele é fraco pra sangue. Um homem de 3 metros. Ele é fraco pra sangue. Quem teve o tempo todo comigo foi a minha mãe. A mãe é forte, hein? Minha mãe é forte. Ela teve os 2... Porque eu fiquei 2 dias em trabalho de parto. 48 horas. A minha mãe que teve o tempo inteiro comigo. Ela que viu ali as crianças nascerem. Foi tudo ela. E o homem tava onde? Trabalhando. Mulher. Trabalhando para depois comprar leite para os gêmeos. Mulher sofre. Para depois comprar leite e fralda para os gêmeos. Ele tava trabalhando o tempo inteiro. E dá trabalho. Como é a vida de gêmeos? Porque tem um monte de mulher. Eu pensava, né? Antes de ter filho, eu disse, eu queria ter uns gêmeos. Quando nasceu o primeiro, eu disse, Jesus, obrigado, porque ia ser dobro o trabalho. Quando alguém fala pra mim que queria ter gêmeos, eu falo, Deus, não ouve o que a tua filha tá pedindo. Deus tampa os ouvidos, não ouve o que elas estão pedindo. Porque como é que é? É muito trabalho. É muito... Os dois choram na mesma hora? Os dois choram na mesma hora. Os dois sentem tudo junto? Os dois ficam doentes ao mesmo tempo. Os dois têm fome ao mesmo tempo. É tudo, assim... É o dobro. É o dobro. Eu não acreditava quando as pessoas falavam isso, mas é verdade. Os dois são daquele que sente quando, por exemplo, um tá lá no basquetebol, a outra tá lá na natação. Sente alguma coisa? Não, porque tem uns daqueles que sente que... eu sei lá... Os meus irmãos são assim. É? Os meus filhos, não. Eles não, eles, tipo assim... É porque talvez seja menino e pode menina. ser, mas assim, ela tem as amigas dela, ele tem os amigos dele, um não tem que estar onde o outro tá, não. Mas assim, um se preocupa com o outro, isso é um fato. Mas assim, eles têm a independência deles. Principalmente na escola, um tem as amizades, outros tem, ele faz o esporte dele, ela faz o esporte dela... E não são, assim, dependentes um do outro, não. Então, de boa. Mas vamos voltar lá ao caso. Você teve a sua casa, teve os seus filhos, já mora aqui há muito tempo. Seu marido se concretizou no que ele gosta de fazer.
Como é que tá a vida depois de tudo isso? Vamos entrar de novo naquele assunto que eu perguntei sobre os brasileiros. Confia? Ai, cara dela. Não, confia que eu digo assim. Eu moro na Holanda, então eu já tive muita rasteira de brasileiros. Não é porque a gente quer ajudar todo mundo e acaba um ou outro. Você ajuda, você dá o dedinho, assim, a sua unha, eles pegam a sua mão e depois querem tirar você de dentro da sua casa e ficar até com o seu macho. Já aconteceu, assim, de você ter algum problema, que você disse assim, não, desisti, não vou mais ajudar ninguém, não quero mais saber de ninguém. Que comigo já aconteceu. É assim, nunca aconteceu diretamente comigo, aqui, com o meu marido. Por quê? Porque, querendo ou não, nós somos pessoas cautelosas nesse aspecto. Sim. A gente não coloca qualquer pessoa dentro da nossa casa. A nossa casa... quem vem aqui é quem nós convidamos. Olha, Flávia! É isso. Tamo mesmo. Bem! Quem assistir esse podcast e me conhecer vai saber que isso é verdade. Fiquem com inveja. Nós estamos na casa da... É verdade. Passeando no carro dela, tá? Nós não colocamos, assim, qualquer pessoa... pode estar aí chegando um amigo do Brasil, vocês podem ajudar. Posso ajudar arranjando um lugar para ele ficar. Não aqui. É tipo eu lá, viu? Não aqui. Não, é tipo eu lá. É verdade. Mas é. É verdade. Porque a tua casa... Eu vou arrumar um hotel. É isso. É sério. Mica, eu tô aqui há 20 anos. Eu nunca recebi ninguém na minha casa. Olha que então... Tipo assim, tô indo do Brasil. Posso passar um tempo aí? Não. Nunca recebi. De verdade. De verdade. Olha, pra você ter uma ideia. Em novembro... eu recebi, ainda quiseram tomar a casa da minha mãe. Não, eu recebi. Pra você ter uma ideia, em novembro chegou um primo meu aqui. Eu nunca tive, assim, muito contato, mas é um primo mesmo. Ele é filho da irmã da minha mãe. Ele é primo legítimo. Primo legítimo mesmo. De primeiro grau. Ele falou pra mim, prima, eu tô indo, não sei o que, você pode me ajudar, não sei o que. Eu já falei logo pra ele. Falei assim, olha, você vai ter que arranjar um lugar pra você ficar. Falei, se você quiser, eu posso começar a ver, você me manda dinheiro, eu pago o lugar para garantir, para quando você chegar. Você vai direto para lá. Ele não quis. Ele foi para um Airbnb, aí, esse negócio aí que fala. Ele não quis. Então, eu não recebi. E acho que é ruim. Acho não? Acho que você é ruim. Assim, ele não falou nada, mas assim, eu ajudei ele em outros aspectos. Apresentei pessoas para ajudar ele na documentação. Tem que ver também que você incomoda. O meu medo... Não incomoda. Oi, Flávia, eu vou lá pra tua casa, eu vou ficar lá na tua casa. Tu quer ficar lá de boa com seu marido e uma pessoa morando contigo o tempo todinho. Não, o meu você medo já tem uma rotina. Esse. Não, o meu medo não é o incomodar. O meu medo meu marido não aguenta. A pessoa chegar... Morar. Não gostar de trabalhar e já se tive. acomodar. Já tive. E depois, como é que você fala para uma pessoa que não tem trabalho, não tem €1 no bolso para ir pra rua? Meu marido fala. Eu não teria coragem. Meu marido fala. Ele fala descarado. Tá na hora de trabalhar. Tá água, luz, ele fala. Então, mas eu não teria coragem de falar. O quê? Vou apresentar uma pessoa pra ele. Ele fala. Eu não teria coragem de colocar uma pessoa na rua, assim. Sabe como é que eles são, holandeses? São bem diferentes. Tipo assim, eu tô aqui... vamos... Assim, né? Mick, vamos comer. Acabei de chegar. Mick, vamos comer. Né? Opa, vamos comer. Se eu e ele estiver comendo aqui, tu chegar aqui... volta depois, viu, Kelly? Os holandeses são assim. Eu falo, não, vou ficar. Hoje não. É sério, holandês é assim. Hoje não. Ele não faz mais isso porque eu digo, não, é outra cultura. É outra cultura. Mas ele manda o pai dele pra casa dele, a mãe dele manda. Não, a gente vai comer e volta depois. Holandês. Eu fiquei horrorizada quando eu vi isso. Hoje não, hoje ele sabe que os amiguinhos dos meus filhos vão lá, bota, eles comem, eu dou, porque é uma cultura totalmente diferente. Ele não faz mais isso, ele não faz, mas no começo eu ficava horrorizada. E eles são muito diretos. Eu ainda faço aqui. Não, eles muito são diretos. Se não gostou, eles falam. Ela com medo de ir lá pra casa. Não, já nem... A Flávia já abriu o olho. Não, mas assim, problema assim, diretamente com brasileiros, nós nunca tivemos por causa disso. A gente sempre tentou
se blindar justamente para não ter. Mas eu conheço pessoas que já tiveram. Mas a comunidade brasileira aqui é gigantesca. Eles estão em todos os lugares eu tô falando que esses dias que eu tô aqui, eu ouvi mais brasileiro do que portugueses. E angolanos. Angolanos. Agora também tem muito indiano. Tem bastante. Muito indiano. Mas é porque também também fácil. tem muito chinês também. Muito chinês. Agora também tem muitos ucranianos por causa da guerra. Portugal abriu as portas. E o país está deixando. Deixando. E Portugal é assim, não é um país grande. Não. É um país pequeno e não está comportando a população. Porque não tem moradia para as pessoas, não tem casas para alugar, não tem quarto, não tem nada. E é caro um quarto. Eu conheço gente que paga 500, 600 euros num quarto. Já pensou? Isso em Lisboa ou é aqui na área onde a gente está? Aqui onde a gente está também. Sério? Sim. Agora, há pouco tempo saiu no noticiário aqui que tem uma máfia num bairro lá de Lisboa, que chama Arroios, inclusive, que eles estão alugando 1 metro quadrado. Ou seja, eles alugam uma cama. Caraca, mano. Uma cama. Por 600 para ficar lá. Para ficar lá. Para quem... E o que tu fala para as pessoas que pensam em vir para cá, que querem fazer os seus papéis, que querem morar aqui, o que eu falo para as pessoas que... Não, que acham, por exemplo, porque a gente está aqui em Portugal, a gente está fazendo esse podcast aqui em Portugal, então vocês moram aqui, vocês sabem de muitas coisas. O que para vocês, na visão de vocês, é fácil entrar aqui, fazer papel, isso, aquilo, como todo mundo acha que é só chegar, botar a sacolinha aqui, tô aqui dentro? É assim, é fácil entrar aqui, isso é um fato. É muito imigração. É tipo assim, tem imigração. Que manda de volta. Tem, mas é muito raro acontecer. Tá. É muito fácil você entrar aqui. Mas assim, hoje em dia, eu não aconselho uma pessoa vir morar aqui sem ter um lugar para ficar. Não aconselho. Fixo. Falando assim, um local fixo de pelo menos 2 meses. Pelo menos um lugar fixo, entendeu? E eu também não aconselho a pessoa a vir, vamos supor, se é uma família. Sim. Marido, mulher e 2 filhos. A chegar os 4 de uma vez. Eu também não aconselho. Eu aconselho vir o marido, arrumar um lugar. Arrumar um emprego. Arrumar um emprego e depois trazer a família. Porque é muito arriscado. Muito arriscado. Tem casos que a gente conhece, que chegou há pouco tempo. Marido, esposa e filha trouxeram quase 4.000 euros. Pouquíssimo. Não. Eu acho pouco. Não. 4.000. Eu dá pra, mas assim, o Miki... Para iniciar uma vida? Mas olha, eles tinham dinheiro, vamos supor, para uma casa, mas não tinha casa para alugar. Entendeu? Eu acho pouco, porque tem que dar calção. Tem que dar calção. Já foi a metade. Mas vamos supor, se e a comida? Se eles alugassem uma casa 1.500, com calção e o aluguel, 1.500. Com os outros dava para eles se virar por pelo menos 1 mês e meio. Tá, e aí? E eles tinham esse dinheiro e não tinha lugar para eles alugarem. Vieram assim de cabeça, achando que ia ter uma casa ali na esquina. No meio do ano letivo escolar da criança. E eles foram morar dentro de uma cozinha de favor. Os 3 com a criança. Eu acredito. E aí? E aí o dinheiro acabou. Porque chegou o final do mês, a mulher cobrou pela cozinha. Mulher cobrou pela cozinha, o dinheiro acabou e eu tive que ir pedindo ajuda de pessoas para poder ajudar ele. Agora, passado o quê? Uns 6, 7 meses que eles estão aqui, que ele conseguiu um trabalho na área dele, que é a área de segurança. Olha aí, que triste. Que triste. Triste, assim, por passar por esse tudo. Isso. Aí, tipo assim, chega aqui despreparado, porque moram num lugar onde é quente, não tem roupa de frio. Eu sei o que é isso. Não tem bota, não tem, tipo assim, a criança também não tem, porque vive lá no Brasil, não precisa dessas roupas, né, que lá é muito calor. Aí a gente pede para um, pede para outro, a gente vai no guarda-roupa do nosso filho, o que eles não estão usando, o que a gente não está usando, e vai ajudando. Então, o meu conselho é fácil entrar aqui? Mas agora se manter não no é momento. fácil se manter no momento. Documento.
Porque Portugal é o local onde você tira o seu documento. Portugal, ele é um lugar conhecido como a entrada da Europa. Sim. Né? Porque eu ouvi dizer que nem Espanha deixa mais. Então, Portugal, ele é conhecido como a entrada da Europa. Hoje em dia, tá muito mais fácil você ter os seus documentos aqui. Uhum. Só que você tem que ter conhecimento. Uhum. Você sozinho... Não consegue. Você consegue, mas você vai demorar 2 anos. Aí, se você pagar pessoas, um advogado que tem conhecimento dentro dos locais que você precisa tirar o documento, você consegue com mais facilidade. Um exemplo, o meu primo, que chegou em novembro, com 2 meses, ele já tinha as coisas dele. Mas o documento é vamos dizer assim, que você pode transitar, mas não é uma nacionalidade, não é nada disso. Não, a nacionalidade você só consegue depois que você está 5 anos legalizado no país. Nossa, é 5 pouco, anos de residência. Se você tiver 5 anos de residência... Recebe passaporte? Recebe o passaporte. Uau. Recebe. É ótimo, hein? E aí, Flávia? Vamos virar portuguesa? Recebe eu vou virar português, vou pedir. Você larga de ganância. Não, ela tem brasileiro, tem holandês, agora quer virar portuguesa. Eu quero ter vários. Não, mas você só pode ter 3, né, nacionalidades. Então, eu peço português, eu vou vir morar aqui. Hã? Tu não precisa, mulher. Eu quero vir morar aqui. Quero virar portuguesa. Então. Meus pastéis de Belém. Você pode ter 3, eu ouvi dizer. Pode ter 3. Já tem 2. Ou você quer turca? Deus o livre! Tem a turca ali que é... Se você quiser a da turca, você pode ter a nacionalidade. Você arruma falar. Aí, ó. Pode? Tu pode? Olha, ela tem... Não, isso não. Deus o livre! Não. Mas aí, a gente tá falando o quê? Da residência. Então, é fácil. Tá sendo fácil. Tá sendo mais fácil. Mas conhecimentos. Conhecimento e dinheiro. É isso que eu ia falar. Dinheiro, tá? Você tem que ter dinheiro para pagar um advogado, pagar todos os papéis, pagar todo esse conhecimento, pagar o seu aluguel, pagar a sua comida, pagar dinheiro. Então, vir para cá com uma mochilinha não rola. Não, e tem que ter cuidado para não ser passado para trás rola também. Demais. Não vai dando o seu dinheiro aí para qualquer pessoa que te indica ou não. Já aconteceu isso. Minha irmã pagar um advogado pro meu irmão e a mulher, sumiu com dinheiro, então, sumiu. Não vai dando seu dinheiro aí suado pra qualquer advogada, pessoa. Né? Advogada, e não, sumiu ela. Viu, Flávia? Não é essa. essa é honesta, tá? Essa é honesta. Então, é assim. É terrível. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar porque tem muita história pra contar ainda. Muita coisa. Diga, Flávia. Se tem alguma coisa a dizer, só dizer. Vamos encerrar no sentido de como é que tá aqui agora, depois de 20 anos, depois de ter passado por tudo isso. O que você vê da vida, o que você vê do futuro. Seus filhos estão crescendo aqui. Qual é a tua expectativa? Pensa em voltar pro Brasil um dia. Uhum. Então, 20 anos, né, de Portugal é uma história. Né? Eu vivo mais aqui do que eu vivi no Brasil. Uhum. Né? Eu vivo mais aqui. Então, querendo ou não, a gente adere um pouco à cultura. Né? A gente fica um pouco parecido, embora eu acho que eu não tenho sotaque nenhum. Não, tu não tem nada. Zero sotaque. Zero. Mas assim, a gente acaba pegando um pouco da cultura deles, né? Querendo ou não. Mas em questão de voltar para o Brasil, eu não tenho vontade de voltar total, mas eu tenho vontade, assim, de passar uma temporada. Acho que a maioria. Tipo, passar 3 meses, 6 meses e depois voltar, entendeu? Assim. Mas eu sei também que isso não seria possível por causa da escola. Não tem como. É tipo isso. Não tem como. Mas só que, assim, quando você vai no Brasil, tu gosta de ficar 1 mês, 2, 3?
Ah, não, 3 semanas eu quero voltar pra casa. Gente, não, eu fui pro Brasil em É sério? 2021, eu fiquei 3 meses. Sério? E eu não queria vir embora. Ai, meu Deus. Às vezes eu fico, já deu. Eu passei o verão todo daqui da Europa no Brasil. Os Ai, meus que filhos top. ficaram apaixonados. Apaixonados. Eles, mamãe, vamos morar aqui. Mamãe, a gente quer morar aqui. Mamãe, a gente não quer ir embora. O meu marido foi, ele ficou 30 dias, ele não viu a hora de vir embora. Eu fiquei 3 meses, eu vim embora chorando, que eu não queria vir. Oi, eu não queria voltar, eu queria ficar lá. 3 meses, eu fiquei 3 eu meses queria ficar. e queria ficar mais. Eu queria ficar lá. Queria? Queria nada. Ficar, assim, 1 mês e voltar. Mas você disse que não gosta, que quer ficar só 3 semanas. Mas assim, é porque eu tô só. Só que eu digo, às vezes eu vou com a minha mãe. Mas se eu tiver com amizade lá, amigos lá e fazer aquele churrasco e a gente ir pra praia, aí sim. Mas sozinha. Oi! Vamos lá pra casa, vamos lá pra casa da Flávia. Salvador, menino. Vamos lá pra casa Mas da então Flávia. não pense em morar no Brasil. Não, Já se não, acostumou muito já, com aqui. Eu também. já. Acho que eu Já acostumei. amo o muito. meu país, mas eu acho que pela segurança que. E a Pros meus educação, filhos. A educação. Pros meus filhos seria assim. De boa, de boa. É. Mas olha, Kelly, eu quero te agradecer muito por ter Obrigada. participado do podcast, por ter abrido as portas da sua casa, porque eu acredito sim, como para mim também a porta da minha casa é um santuário. Não é todo mundo que entra Não. na minha casa. Então, assim, a cara dela é santuário. Então, assim, obrigada por ter convidado, por ter, como é que se diz? Confiança mesmo. Acolhida, gente, tudo. Obrigada mesmo. Obrigada por ter participado do podcast, por ter dado esse espaço aqui para nós. Até porque você vai ser o quê? A gerente geral? Eu vou ser a gerente geral. Geral, disso aqui a tudo. patroa. Eu vou ser a patroa agora. Eu vou ser a patrocinadora. Eu vou mandar nisso tudo aqui agora. Doutorzinho e uns... Eita, é o nosso doutorzinho, ó. Que se cuide. Então, escuta só. Se você quer fazer o seu narizinho, tá? Seu cabelinho, dentinho, corpinho, peitinho, já sabe, me chama lá que a gente leva pra Turquia, né, Flávia? Flávia vai ser a próxima aqui do podcast. Eu também quero agradecer por ter recebido esse convite, de participar aqui. Quero falar aqui que as portas da minha casa estão sempre abertas para vocês, para quando vocês quiserem vir. E eu espero ter recebido vocês bem. Ai, demais, Dado demais. meu- Quando for lá na minha casa... For lá na minha casa, eu não vou nem trabalhar, não vai Eu nem... espero ter superado as sim, expectativas sim, de pra mim vocês. foi. Pra mim, com certeza. E vocês podem voltar quando quiserem, que sempre vão ser bem recebidas. aqui na minha Obrigada, casa. obrigada mesmo. Obrigada, Flávia, que tá ali cuidando. E a Sonoplastia. gente se vê no próximo podcast, pessoal. Obrigada aí, deixa o teu like, o teu comentário. E compartilha, tá bom? Até o próximo podcast. Obrigada, Kelly. Até a próxima beijo. vez. Tchau, tchau.